Boa noite, meus amores! Jornal Informa São Paulo e a nossa página Universo Feminino com Mel Lancerotti em mais um encontro delicinha. Gente, hoje nós temos uma convidada. Eu vou ler um pouquinho sobre o que ela vem falar. Tenho certeza que nós vamos adorar nosso bate-papo. Hoje quem vem é a Gabriela Helena. Ela ela cuida da estratégia e posicionamento através dos arquétipos. No mundo competitivo dos negócios e da beleza, destacar-se vai além da técnica. Trata-se de transmitir a mensagem certa e construir uma identidade forte. Gabriela Helena é especialista em arquétipos, visagismo e comunicação visual. Ela ensina mulheres a se posicionarem de forma estratégica, utilizando a força dos arquétipos para criar conexões autênticas e fortalecer sua presença no mercado. Com formação nacional, e internacional, Gabriela combina seu conhecimento em extensão de cílios, imagem pessoal e arquétipos para ajudar profissionais a se diferenciarem. O seu método auxilia mulheres a entenderem qual arquétipo melhor representa a sua essência e como aplicá-lo para comunicar poder, autoridade e desejo, de forma natural e eficaz. A imagem é um poderoso canal de vendas. Quando alinhamos nosso estilo e comportamento ao arquétipo certo, criamos uma presença magnética que atrai as oportunidades certas. Destaca Gabriela. Seu trabalho é voltado para empresárias, empreendedoras e profissionais que desejam elevar sua imagem a um nível estratégico, conquistando mais credibilidade e reconhecimento. Eu vou falando, ainda tem bastante coisa para contar da Gabriela Helena. Enquanto isso, aguardando que ela entre para nós convidarmos para que ela esteja comigo aqui ao vivo. Então, além de consultorias individuais, a Gabriela ministra palestras e workshops sobre como os arquétipos impactam a percepção de marca e como aplicá-los na prática para vender mais e construir autoridade. Gente, eu estou adorando tudo essa. E seu objetivo é empoderar mulheres para que utilizem sua imagem como uma ferramenta de diferenciação e sucesso no mundo dos negócios. Gente, eu estou encantada. E cadê a nossa convidada Gabriela Helena? Hoje, dia 29 de abril, encerrando mais um mês. Gente, o ano tá passando muito rápido. Sou eu ou vocês também estão percebendo? E eu vou falar uma coisa, não tá fácil não, hein? Tá bem complicadinho. Correndo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Gabriela Helena. Gabriela, estamos te aguardando. Gabriela Helena. Nós estamos te aguardando. Chegou. Gabriela, eu já encaminhei o convite para você entrar e nós estarmos juntas ao vivo. Você aceita meu convite, por favor? Vamos lá? Gabriela, vamos entrar? Conseguiu visualizar meu convite? Entrou? Oi, Gabriela.
Não estou vendo. Eu não estou vendo a Gabriela, não sei se ela conseguiu entrar. Aguardando, gente. Vamos aguardar. Oi, Gabriela. Já estou te aguardando. Eu encaminhei o convite. Se você não conseguiu acessar o convite, solicita para você entrar ao vivo comigo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu, Gabriela. Não estou conseguindo te achar mais aqui. Não estou conseguindo te encontrar aqui, Gabriela. Se você fizer a solicitação, não estou conseguindo. Como eu já enviei, eu acho que ele está. Vamos de novo. Enviei novamente. Bora. Olá, agora foi. Tava com problema, eu falei, não é possível, porque eu tô pedindo a solicitação, eu aceitei e não estava indo. Que bom que agora foi. Que Deixa eu só ótimo! colocar a câmera. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a você, a todos. Só ajustar aqui. Agora foi. Olha só, Meire, querida, Lounge, nossa, que delícia, que saudades de vocês. Fernanda, Só sejam todas ajustar. muito bem-vindas. Nete, Ateliê by Frida, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Lounge, um beijo, querida, boa noite. Tudo bem? Gabriela? Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tá para me ver certinho? Ficou. Sim, eu estou vendo. Quero que. Agora deu uma travada. Tô aqui. Voltou! Agora foi. Pessoal, vocês, meus amores, que já estão aqui comigo, com a gente, só confirma, estão vendo direitinho a mim e a Gabriela Helena? Estou dando para Só ouvir. áudio perfeito. Já fiz a sua apresentação diante das informações que eu recebi da nossa coordenadora, Carla Bertelli, mas eu quero saber tudo. Primeiro, antes de começarmos com o seu empreender, com o que você desenvolve, eu quero conhecer a Gabriela Helena. Você, quem é você? Ó, é um prazer, primeiramente, estar aqui, ter recebido esse convite. Muito obrigada. Gratidão a todos que estão aqui, né, que vão participar dessa live maravilhosa. Eu espero poder acrescentar e agregar muito aí para vocês com as informações, com o conhecimento que eu trouxe hoje. A Gabriela Helena, ela é treinadora de arquétipos. Eu morei em 4 continentes já nesse mundo, 5 com o Brasil, treinando arquétipos. Então eu fui constatar aí a verdade sobre os arquétipos. Eu fui verificar se realmente, de fato, tudo isso que a gente ouve falar sobre arquétipos é verdadeiro. Então eu já rodei aí 4 continentes, 5 com o Brasil, fazendo o treinamento de arquétipo e posicionamento, né, de imagem com a utilização de arquétipo. A Gabriela também é mãe do Anthony, de 4 anos, um pequenininho que é o mini furacão da casa, né? É o meu motivo para estar aí nessa corrida o dia a dia aí, é o que me dá auxílio, impulsionamento, força de vontade, amor contínuo, e que mesmo nos dias que a gente está cansada, né?
traz revigor, porque mesmo que eles sejam assim um mini furacão, né, na vida da gente, eles trazem para a gente revigor. Então, eu sou mãe, sou empreendedora, tenho um estúdio de extensão de cílios também no interior da cidade de São Paulo. Vim de São Paulo, capital, moro numa cidade que chama Lorena, a 200 km de São Paulo, e me divido, né? Porque eu trabalho em Alphaville, mas eu também trabalho em Lorena quando eu estou para cá, que hoje eu estou para cá, eu trabalho através online, mas eu normalmente trabalho em São Paulo, capital, na verdade, em Barueri, né? Alphaville. Tenho também uma sócia, que é a Michele Leme, que faz parte comigo desse processo e que ela traz a comunicação não verbal em um projeto que a gente tem, unificando o posicionamento de imagem e a comunicação da fala, né? Trazendo coerência imagem com fala. Tem também alguns negócios, são muitos e eu sou muitas coisas, então se eu ficar aqui, olha, confesso que eu vou falar muito. Falar comigo eu gosto bastante, então eu acredito que hoje eu estou aqui, pode extrair o máximo, que vai ser um prazer imenso conversar com você. E como é que os arquétipos chegaram na sua vida? Eu iniciei com extensão de cílios, eu falo que eu sou dinossauro dos cílios, porque eu comecei lá no início, quando começou a extensão de cílios, eu fazia aquele vinha num potinho assim, a gente tirava, fazia, eu comecei lá atrás e eu vim trazendo isso para minha vida, me apaixonei. Em um determinado momento da minha empresa, eu precisei conhecer eu acabei conhecendo, na verdade, sobre arquétipos. E aí eu me interessei de uma tal forma que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Isso aí está voltado para o meu propósito de vida. Então foi aonde eu corri e fui iniciar os cursos sobre arquétipo e fui entender. Então eu tive a oportunidade de morar fora e estudar cada vez mais sobre isso. Então o arquétipo ele entrou na minha vida para melhoria do meu negócio. E aí acabou virando um propósito. E o que quer dizer arquétipos? Arquétipos são padrões de personalidades. Carl Gustav Jung foi quem desenvolveu os arquétipos. São 12 arquétipos e ele identificou que existe um padrão universal de comportamento de personalidade. Então, ele acabou criando esses padrões. Dentro desses padrões, as pessoas, né, se encaixam, são 12, como eu falei. Então, o arquétipo, resumidamente, ele é padrão de personalidade, comportamento mundial. Tá. E como é a avaliação para você identificar o arquétipo que faz parte da sua vida? O arquétipo ele é identificado através de testes, porque todos nós fomos criados por alguém e criados de maneiras diferentes, né? Conforme as crenças, entre outras coisas, a gente segue padrões. Então, quando a gente faz um teste, a gente se encontra verdadeiramente. Porque a gente sempre fala assim, pequenininho, né? A gente cria, o filho da gente fica, você é muito teimoso. Você é muito, sei lá, a gente cria adjetivos para eles, né? E aquilo de tanto a gente ouvir, porque nós somos crianças, obviamente, de tanto a gente ouvir, a gente toma aquilo como verdade. Então, só através de um teste, que é você com você mesmo, que eu costumo transmitir, é que a gente conhece de fato quem você é e como a gente define em qual desses padrões você se encaixa. Então, o que você está comentando é que durante a infância, tudo que nós ouvimos eu não gosto dessa palavra, mas de crítica, eu não gosto dessa palavra, mas seria assim, de apontamento da família, interfere grandemente para o resto da vida. Sim.
para o resto da vida eu não gostaria de usar, porque em determinados momentos da nossa vida a gente sempre encontra meios, e os meios nos encontram para que a gente tenha uma salvação, né? Eu costumo dizer assim. Tá. Então, esses apontamentos que são feitos quando a gente é criança, eles entram na nossa mente de uma forma que 95% da nossa mente ela é subconsciente, 5% é consciente. Então, tudo aquilo que a gente ouve no nosso período de formação até os 7 anos, mais ou menos, a gente toma aquilo como verdade. Então, aquilo fica no nosso subconsciente. Então, quando nós ouvimos demais, nós tomamos aquilo como verdade e na nossa consciência a gente acredita que somos aquilo, e inclusive no subconsciente, que é o que é mais difícil de tirar. Então, quando a gente faz essa descoberta, né, com relações a esses padrões, a gente vai eliminando, tirando e nos encontrando. Então, esses apontamentos, eles interferem diretamente, sim, na nossa personalidade com o decorrer da nossa vida. Tá. Mas, como você falou, tudo pode mudar, melhorar e tomar uma outra direção. Arquétipos é ciência ou é religião? Nada místico. Muitas pessoas me perguntam se o arquétipo está envolvido com religião, misticismo, mas não. Carl Gustav Jung, ele é um psicanalista. Ele estudou, então é baseado em estudo científico, esses padrões de comportamento. Ele não tem nada com nem religiosidade, nem nada de religioso e nada de místico envolve isso. São estudos voltados para a psicologia mesmo. Tá. São 12 arquétipos. Sim. Quantos arquétipos nós já nascemos ou nós podemos construir os arquétipos na nossa vida? Na verdade, nós fazemos uma construção, porque a personalidade ela é construída. Nós temos a nossa essência e nós criamos a nossa personalidade devido ao meio que nós andamos. Então, a personalidade ela é criada conforme aquilo que a gente absorve e encontra, conforme a nossa essência. Então, a sua essência, o seu jeito único de ser, ele faz com que você faça escolhas com o meio que você ande, que cria o seu padrão de personalidade. Então, nós não nascemos, nós vamos adquirindo. Por isso que volta para aquele conceito de que tudo o que a gente ouve na nossa formação, a gente absorve como padrão de personalidade. Entendi. E aí, vamos lá. São 12 arquétipos. Sim. Nós podemos desenvolver até quantos? 3. Normalmente, nós temos 3 padrões. Só que eles são classificados por porcentagem. Cada padrão ele tem uma porcentagem. Então, a gente sempre toma aquela porcentagem maior como o determinante. Aquele que é o que traz você, que faz com que você tome a maior parte das decisões da sua vida. Que faz com que você haja daquela forma. É devido a esse determinante que sai normalmente com uma porcentagem maior. E existem arquétipos que são ideais para serem desenvolvidos para cada tipo de profissão? É muito bacana essa pergunta, porque, na verdade, todos os arquétipos, eles têm condições de serem desenvolvidos, porque nós somos arquétipos. A verdade é que nós somos arquétipos a partir da nossa personalidade. Então, nós utilizamos os arquétipos muito voltado para a parte empresarial mesmo. Dá para usar, obviamente, que você acaba trazendo isso para o seu dia a dia, porque quando você se encontra, você ganha o seu autoconhecimento, você acaba sendo o que você é, né? E o arquétipo, ele fala justamente sobre isso, ser quem você é. Então, nós utilizamos os padrões, né, de personalidade na área empresarial, sim, com força, e todos eles só precisam de um equilíbrio para ser utilizado. Mas é possível utilizar todos. Uma pessoa pode utilizar
Todos os 12? Não, uma pessoa ela vai usar um determinado, mas todos os 12 padrões eles são possíveis de desenvolver na área empresarial, mas eu falo por unidade de pessoas. Então, Tá. Eu, por exemplo, tenho 3, assim como você tem 3. Tá. Eu tenho um diferente do seu, mas o seu também ele pode ser utilizado para a área empresarial e ser trabalhado para ser mostrado mais na área empresarial, assim como o meu, sendo diferente do seu, também pode ser. Mas nunca uma pessoa vai utilizar dos 12, porque ele não cria coerência. Uma das coisas sobre arquétipo é que nós criamos coerência da imagem com a fala, porque quando nós entramos em um local, a gente já espera, assim, a gente já julga a pessoa instantaneamente, porque nós temos os primeiros 7 segundos. 7 segundos. Já ouviu falar com certeza, né? Que a primeira impressão é a que fica. Exatamente. E ela é uma frase verdadeira, porque você sempre vai se lembrar de mim pela primeira vez que você me viu. E justamente esses primeiros 7 segundos que fizeram você me ver e me julgar instantaneamente, isso é o cérebro humano de maneira geral, tá? Exato. Ela faz com que você espere algo de mim, vai fazer com que você espere que a minha fala tenha coerência com a minha imagem. Você possivelmente deve ter visto alguém que fala assim: nossa, eu vi fulano de tal. Quando ele chegou, não dei nada, mas quando ele abriu a boca, parecia um furacão. É porque não houve a coerência da imagem com a fala. Né? Nós geramos uma expectativa muito grande. Então, essa expectativa é que a pessoa, quando você se apresenta, você espera que ela tenha aquela fala conforme o que o seu cérebro já imaginou dela. Porque tudo comunica. Absolutamente tudo comunica. E a conexão, quando não existe, aí é aquela coisa. Quando eu olhei, até a gente tinha não sei se hoje ainda falam, meu santo não bateu. Sim, exatamente. Isso é uma realidade. Falta de conexão. A falta de conexão ela pode acontecer por vários motivos. Pelo julgamento inicial, que você esperou que ela falasse com coerência aquilo que ela se apresentou e não teve. A falta de conexão ela surge por não ter o mesmo arquétipo, porque o arquétipo ele serve para conexão intuitiva. O arquétipo ele é intuitivo. Nós trazemos para intuitivo, não para ser tão de fato visto e entendido como arquétipo. É a nossa intuição que vai captar os sinais. E ela faz com que tenha essa conexão. Às vezes, você olha para uma pessoa que é muito carinhosa, muito bondosa, e ela transmite tudo isso. E você já é uma pessoa mais... aquela pessoa que eu sou empresária, eu sou forte, eu sou guerreira, e você olha para aquela pessoa e não se conecta, porque, na verdade, vocês estão dentro de padrões diferentes. Então, não gerou a conexão. Você sente que não é para andar com você, intuitivamente, não é para andar no seu grupo, e a pessoa também sente que não bateria com você. Então, tudo isso tem a ver com o padrão de personalidade e com a forma que você se apresenta. Entendi. Nós não imaginamos, quando acontece uma situação como esta, que tem tudo a ver com o nosso arquétipo, com a nossa personalidade, intimamente falando, o nosso cérebro já aquela analisada e falou, não, essa não é para mim. Exatamente. Tanto que é muito comum de você entrar, voltando para a área empresarial, você entrar em um local e a pessoa ela não fechar um contrato com você por falta de conexão. Porque, inclusive, a venda ela foi comprovada cientificamente que é intuitiva, ela não é necessária, ela é conexão. Eu posso fechar um contrato com você ou não, simplesmente porque eu gostei de você. E não porque de fato eu necessito de algo, é porque o nosso santo simplesmente eu. Opa, chegou meu furacão. Chegou seu furacão.
Gabriela, Oi. nossa queridinha, uma amiga nossa, a Meire, lá de Jales, a Meire comentou o seguinte: eu Sim. tinha, opa, subiu, eu tinha muitos personagens fortes e ela teve alguns AVCs, ela passou por processo bem delicado de saúde e ela perguntou se pós-AVC pode afetar. Eita, travou? Não, tô aqui. Tá tudo bem? Deu Tá uma me ouvindo? travadinha, mas ok, já voltou. Conseguiu ouvir o que eu falei Sim, da não Meire? tem. Dá licença só um minutinho. Problemas técnicos de mãe. Deixa eu só colocar ele no outro ambiente, senão não vai funcionar. Só um minutinho, por favor. Dá licença. Pois é, meus amores, é exatamente essa a vida de uma mulher, de uma mãe, sempre se preocupando com o bem-estar dos filhos, da família. E não tem como, né? Não dá para fugir. Quem tem filhos precisa carregar este compromisso e comprometimento de cuidar, de zelar pelo bem-estar dos filhos. A Gabriela podia até ter deixado se ele ficasse quietinho no colo dela, mas não sei não. Ela disse que é furacão, então acho que não ia dar certo, né? Então vamos aguardar. Ah, Meire, vamos passar isso também, essa informação para a Gabriela. Ah, entendi. Me desculpe. Ah, Tá me desculpe a falha técnica, tudo mas bem. estou de volta. Me desculpe. Ó, Bom, imagina, voltando à pergunta, ela havia perguntado sobre o fato dela ter passado por um AVC, certo? vários. Acho que são 3 vezes já que ela passou pelo processo, de AVC. Na verdade, isso não muda em nada. Nossa personalidade é a nossa personalidade. Às vezes pode ser que acometa a parte neurológica, mas não vai mudar a personalidade. Ela se mantém. Perfeito, perfeito. E aí ela fez um outro comentário. É, entendi. E por isso que as minhas irmãs não combinam comigo. Pode ser sim. Pode ser que não tenha essa conexão. É lógico que sempre vai existir o amor, porque é família, né? A gente não pode deixar isso de lado. A gente tem que lembrar que família sempre vai ser família. Mas nós temos que lembrar que nós somos, independente de qualquer coisa, seres humanos. Então, nós somos unidade, nós somos feitos por unidade. Todos nós absorvemos e criamos nosso padrão de personalidade, independente se formos ou não criados de maneira em conjunta. Então, eu faço as minhas escolhas, é natural. Então, pode ser sim que a conexão não exista por ser padrões de personalidades diferentes. O amor, ele sempre vai existir, mas a conexão pode ser que não, por esse motivo. Perfeito, perfeito. Gabriela, e quando você faz a avaliação, né, do arquétipo de uma pessoa, e essa pessoa, de repente, é uma empresária que precisa ter mais pulso, que precisa ter uma atuação assim mais de pulso. Só que os 3 arquétipos são, de repente, de uma pessoa que é mais carinhosa, gosta mais de ajudar, gosta mais de cuidar, gosta mais de acolher, mas no segmento que ela escolheu, ela precisa ser mais pulso firme. Existe um método para trabalhar os arquétipos para que ela possa ter um desempenho melhor na sua atividade? Sim. Na verdade, o que a gente faz, como todos os arquétipos, eles são para posicionamento.
Então, independente da sua personalidade, se for uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais seca, ela tem a personalidade e a gente precisa trazer o equilíbrio. Então, o arquétipo, ele serve para trazer o equilíbrio entre a sua personalidade, porque existe uma sequência que eu costumo dizer no treinamento que funciona assim. Primeiro você descobre o seu padrão de personalidade, depois você tem gera, né, a sua autoconfiança, seu autoconhecimento. Seu autoconhecimento vai gerar a sua aceitação e a sua aceitação vai gerar o seu padrãozinho. Eu sempre falo que, consequentemente, depois de tudo isso, é autoridade. Então, a gente segue isso. Por quê? Existe um equilíbrio. Todos nós precisamos entender o equilíbrio. Quando nós entendemos quem nós somos, nós não deixamos mais ninguém passar por cima de nós. E nós entendemos muito melhor sobre os nossos valores, os nossos princípios. Então, isso faz com que automaticamente você já comece a gerar um posicionamento. Então, por mais que você seja uma pessoa... Eu conheço, por exemplo, muitas governantes que são um padrão de personalidade mais duro ali, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais firme no posicionamento, no natural, que quando estão alinhadas, elas não conseguem trazer esse posicionamento. Então, não é o fato de ser carinhosa ou mais dura, é a falta de equilíbrio que vai trazer para você a falta de posicionamento. Então, eu costumo trazer, depois que a gente descobre a personalidade, eu costumo trazer os pontos positivos e negativos, porque aí a gente tendo consciência de como e quando a gente costuma errar, a gente já consegue automaticamente trabalhar isso e automaticamente a gente já consegue modificar tudo ao redor, porque nosso autoconhecimento, a transformação é nossa. Nós mudamos para que o outro entenda e para que o outro faça tudo aquilo que é necessário para nós. Eu falo na questão de respeito, na questão em como você vai ser tratado dali para frente. Então, não é ser mais duro, não é sobre ser mais pulso firme, não é sobre isso. É sobre como você se enxerga para que os outros ao seu redor se enxerguem você. Perfeito. A Daniela está dizendo o seguinte: vale muito fazer o arquétipo com a Gabriela. Mudou minha vida. E a Meire? Nossa, que bacana. Sou bem perfeccionista, mas respeitava todas as regras. Já dá para identificar um arquétipo aí. Mas o ideal é que a gente faça sempre o teste. Mas eu, como já trabalho nessa área, já atuo há mais de 12 anos, eu consigo já identificar algumas, mas é sempre necessário um teste para a gente ter certeza se de fato é o que ela é ou o que ela achou que ela fosse, devido àquilo que ela ouviu né, com o passar do tempo do meio externo. Mas a gente já consegue identificar um arquétipo ali. E pode falar? Não, eu prefiro não falar sem o teste. Tá. Porque isso pode ser mais uma influência para algo que, na verdade, se não for a personalidade dela real e for o que ela ouviu, então influencia. Então, eu prefiro não falar sem o teste. Tá bom, tá bom. Vamos ficar curiosas, né, Meire? Vamos ficar curiosas aqui. Aí a Dani comentou, ficamos com mais clareza. Essa parte do autoconhecimento, ela faz de fato com que você tenha mais clareza em quem é você. Quando você tem essa clareza, você toma o seu posicionamento e volta para aquilo que eu falei. As pessoas, elas de fato, elas vão olhar para você e elas vão sentir, porque tudo está ligado no intuitivo. Nós trabalhamos com o inconsciente quando a gente traz o posicionamento. Isso significa que, através de utilização de alguns meios, nós fazemos com que as pessoas ao redor percebam quem nós somos,
e elas percebendo, cria aquela barreira, eu falo que é uma barreira que é criada, invisível, que faz com que elas não ultrapassem o limite com você. Isso é ter posicionamento. É você falar sem medo sobre quem você é e ter certeza de quem você é e clareza. Isso é ter posicionamento. É você ter a consciência de fato e se encontrar como ser humano. Porque isso é uma base, é a base inicial para qualquer negócio. Eu costumo dizer que o arquétipo ele traz uma base. Essa base, ela é para quem quer iniciar, para quem já iniciou e estagnou, para quem não entende o porquê não é visto como tenta se transmitir. É porque a maior parte das vezes existe incoerência. Muitas empresas já utilizam desse recurso há muitos e muitos anos e as pessoas não sabem. Mas eu posso te dizer muitas empresas que utilizam de arquétipos e fazem a venda por conexão, sem que a pessoa precise comprar. Mas a pessoa ela está querendo aquilo ali. Entendi. Aí são 12 arquétipos. Tem como falar um pouquinho de cada um? Tem sim. Normalmente a gente traz poucas características, é porque ficaria muito confuso trazer muitas informações, porque as pessoas elas acabam querendo buscar de meio errôneo e isso acaba trazendo mais confusão para a vida pessoal. Então, eu não vou dar muito spoiler de como funciona, eu vou falar um pouquinho de alguns, para que não haja essa confusão, porque o arquétipo, ele realmente, de fato, ele precisa ser utilizado com sabedoria. Porque quando a gente apenas busca e tenta se encaixar, a gente nada mais está participando de um outro, entrando em um outro tipo de padrão, que muitas das vezes não é o nosso, acaba piorando aí, trazendo mais incoerência. Por exemplo, nós temos o arquétipo governante, que foi o que eu citei. Ele é um arquétipo que ele é mais voltado para liderança, ele é um líder nato. O governante, ele já tem com ele, desde pequeno, você percebe. É aquele que comanda a turminha quando vai ter uma brincadeira, ou que todos procuram. É aquele que sempre, quando chega em determinado lugar, já tem uma imagem impactante. As pessoas sempre vão esperar algo de alguém que é governante. As pessoas sempre esperem que aquela pessoa lidere, porque a imagem dela já traz essas características e a fala. Então, o governante ele costuma ser líder nato. Tem também o rebelde. O rebelde ele gosta muito de defender causas. E normalmente são rebeldes sem causas. Eles gostam de... eu falo que normalmente quem tem esses arquétipos são os adolescentes. É comum que todos nós um dia já tenhamos, né? Tivemos esse arquétipo aí no passado. Mas ele também vai, conforme a gente vai crescendo e adquirindo a personalidade mais forte, a gente acaba mudando. Então, o arquétipo do rebelde, normalmente ele defende uma causa. Ele tem uma causa, ele tá lá para defender. É com ele mesmo, ele adora causas. Causas rebelde sem causa, a gente brinca assim. Ele define melhor o arquétipo do rebelde. A gente também tem o mago. O mago, ele gosta muito de palco. Ele gosta muito de falar, ele fala com as mãos, é tipo respeitável público. Gosta de utilização de artifícios, de roupas, que são bem características. Nós temos muitos, nós temos o cuidador. Possivelmente, vocês ou já adquiriram, ou vocês já conheceram pessoas que adquirem produtos, por exemplo, da marca da Natura. Essas pessoas, essa marca, ela utiliza do arquétipo cuidador. E, inclusive, se vocês forem perceber, tem pessoas que assistem o comercial, lança algo novo, eles compram sem nem ter sentido o cheiro. Nossa! Isso é muito comum acontecer. É porque, de fato, eles não precisam daquilo que está sendo vendido. Mas a conexão foi tão forte que eles querem andar de mão dadas com a marca. Então, eles vão comprar, independente se eles precisam daquilo ou não. Então, a gente tem muitos aí, como eu falei. Tem o cuidador. A Natura, ela representa muito bem o arquétipo cuidador, né? Sempre voltado para mãe, para carinho, recepção. É um arquétipo que ele está ali o tempo todo
preocupado se as pessoas estão bem. Às vezes deixa de cuidar de si próprio. Se há um desequilíbrio, fica muito perigoso, porque normalmente gosta de cuidar muito mais dos outros do que se cuida. E isso é um desequilíbrio e isso traz, inclusive, facilidades em problemas de saúde mental. Então, essa é importante de ter o autoconhecimento, saber com quem você está lidando, quem é você mesmo, para que você não tenha esses problemas, inclusive, né? Aí a gente segue, aí são 12, às vezes se eu não tiver com papel e caneta para ir anotando, acaba que eu esqueço. Mas, ó, Gabriela, só o que você está falando já é interessante, porque as pessoas já têm uma visão do que representa um arquétipo. Na realidade, não é necessário falar os 12, mas fale de algum que tem essa diferença. Então, por exemplo, o que nasce com aquele poder de autoridade, e aí um que tem assim mais aquela coisa de cuidador, que é o que você já falou, um outro que gosta de algo diferente, mas assim, não precisa falar dos 12, não. É porque a gente acaba, os arquétipos, ele traz muita curiosidade. Hoje em dia, muitas pessoas até têm ouvido falar muito mais do que no passado, né? No passado ele foi escondido. Eu falo que esse é um tesouro que precisa ser encontrado por todo mundo. O arquétipo ele realmente vale ouro. Porque nada melhor do que a gente ter o nosso autoconhecimento para a gente ter a transformação geral da nossa vida, né? Porque isso nos impulsiona quando a gente sabe o que a gente é, o que a gente quer de fato, sem interferências. Então, quando as pessoas descobrem o arquétipo, elas descobrem um ouro na mão. Eu costumo falar sobre isso porque é muito importante. Eu posso citar, por exemplo, empresas que utilizam e que vocês talvez nem tenham pensado, e com certeza não. Por exemplo, a Mercedes, o Rolex, são marcas que utilizam de arquétipos há muitos e muitos anos atrás. Nossa. Eles iniciaram esse trabalho. Tanto que é um padrão de identificação. Muitas pessoas olham e falam, isso não é compatível para mim. Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu não compraria um Rolex. Eu não compraria uma Mercedes, por exemplo. Não utilizaria desse recurso. A Harley Davidson é voltado para o arquétipo rebelde. A sensação de liberdade, de eu não me prendo a nada, não tenho amarras, eu simplesmente monto na moto e vou. A gente tem a É incrível como hoje eu enxerguei, porque você fez o comentário, mas no geral nós não temos a falta de conhecimento não nos permite enxergar essa realidade do uso de um arquétipo para poder conquistar o seu público. Sim, porque é conexão intuitiva. Quando nós nos conectamos intuitivamente, nós fazemos com que o arquétipo ele define o seu público-alvo, ele define quem você é, em primeiro lugar, define o seu público-alvo, define o ticket médio que você pode adquirir tendo esse público-alvo, a diferença de mercado, porque por mais que nós tenhamos, nós nos encaixamos nesses padrões de personalidade, né, dentro de um desses 12, nós somos únicos. Então, nós temos um padrão, porém nós temos a nossa essência que traz uma unidade, uma coisa diferente. Então, é o toque, Gabriela, de ser, mesmo tendo um arquétipo específico naquilo lá. Então, é a nossa unidade, se trata disso. Então, é muito bacana quando a gente descobre, por isso que eu falo que o arquétipo ele é ouro. Ele é ouro na mão de quem utiliza e com estratégia. Porque o arquétipo ele é feito para ser utilizado de maneira estratégica. Entendi. Ó, Michele, a minha empresa foi transformada com o treinamento da Gabriela. Olha que legal. Só para a gente ter uma ideia de como é isso.
Você vai na empresa e faz um treinamento para reconhecer o arquétipo, o perfil do funcionário. Como que é isso? Dentro de uma empresa, como é o seu trabalho para que haja essa melhora, um crescimento melhor, uma atuação melhor? Como que é isso? Todo o trabalho ele é feito online. Eu falo que é um treinamento mesmo, porque a gente trabalha a mente, para que a gente, né, nos encontre e mantenhamos dali para frente aquilo. Então, nós trabalhamos com a mente, é um treinamento mental. Então, ele é super simples, ele é fácil desde que seja cumprido, né, com rigorosidade, ele é super fácil de colocar e adquirir no dia a dia. Eu trabalho com muitos empresários que utilizam e muitas empresas. No caso da Michelle, eu fiz empresa e fez pessoal também dela, que ela utilizou, ela tem uma empresa e ela também se utiliza como produto vivo. Então, a gente utilizou, no caso dela, o arquétipo dela para a empresa, né, dela, que ela representa de produto vivo, e também para a empresa que foi criada uma persona dentro de um padrão de arquétipo. Então, ela escolheu como ela gostaria que fosse, se a empresa dela fosse uma pessoa, como ela gostaria que essa pessoa fosse, e a gente criou um arquétipo para a empresa. Então, toda a empresa ela é criada em torno de um arquétipo. Então, todo esse treinamento ele é feito online, é um acompanhamento de um mês. Aí você fica um mês comigo ali, ó, treinando, tirando as dúvidas. Como eu falei, eu faço a utilização de elementos. Então, são elementos, tecidos, cores, roupas, cortes, cabelo. É uma infinidade de meios que nós utilizamos porque absolutamente tudo comunica. Tudo comunica. Então, desculpa. Nós utilizamos todos esses recursos para a gente trazer ou para a pessoa, né, ou para a empresa como uma persona. Depende do que ela vai querer ali no momento. Caramba, estou assim, me surpreendi. Peraí, eu desconhecia isso, mas consegui lidar bem nas outras empresas de restaurante. A Meire, ela é da área do ramo de restaurante, de gastronomia. A Lotus de feltros. Já ouvi falar de arquétipo, mas não sei como usar na minha área. O arquétipo ele serve para posicionamento e, para o final de tudo, trazer autoridade, independente da área que você trabalhe. Pode ser cabeleireiro, pode ser lojista, não importa a área. O importante é você ter conhecimento de quem você quer ou de quem você é, né? Para você colocar em ação em você, se você representa a sua empresa, ou em criar alguém para, né, uma persona para ser a representação da sua empresa. E aí, através disso, a gente faz toda uma movimentação, coloca isso em prática e, como eu falei, é conexão intuitiva. Então, as pessoas, elas olham para você e elas querem estar com você, comprar de você, mas elas nem sabem o porquê. Só porque elas simplesmente se simpatizaram, mas a simpatia vem do padrão de personalidade. Então, eu me identifico com aquele que eu gostei de algo e, como eu disse, 95% é muita coisa. 95% do nosso cérebro é inconsciente. Então, essa comunicação que a gente transmite através dos tecidos, dos elementos, através da nossa postura, ela serve para gerar essa conexão. O nosso cérebro, ele sabe o porquê que você está usando esse lencinho no pescoço, por exemplo. A gente consciente não, mas o nosso cérebro sabe. E o nosso cérebro sabe por que você se porta assim, por que você fala de determinada forma, por que você utiliza determinadas cores. O nosso cérebro inconsciente, ele sabe, mesmo que o nosso consciente não. Tem casos que eu já peguei de treinamento que eu já fiz com um homem que ele não sabia porque ele tinha a casa dele toda pintada de verde. E ele nem gosta de verde. Assim como tem casos que a maior parte das mulheres aí vão se identificar de você comprar uma roupa e falar assim, e tá um dia mexendo no guarda-roupa e falar, não sei nem por que eu comprei isso, só que parece muito mais com fulano do que comigo. Mas é porque
naquele determinado momento houve uma conexão. Então, você fez essa compra porque você lembrou inconsciente daquela pessoa que estava ou de alguém que utilizou. O inconsciente salvou essa informação e você foi lá e reprisou. Então, todas as compras, elas não são feitas racionais. Elas são feitas irracionais, a gente pode dizer, porque ela é inconsciente. Então, quando a gente utiliza na empresa, a gente está utilizando justamente para criar essa conexão e para que a gente não argumente tanto, não precise falar tanto. Elas vão bater o olho e elas vão querer comprar de você ou andar junto com você, mas elas não vão saber nem o porquê. Então é assim que a gente utiliza. Mas eu fiquei com uma dúvida quando você falou a respeito de você criar a empresa. Então, a Michelle, eu acho, né? Sim. A Michelle não tinha uma empresa e ela queria criar uma empresa de um segmento tal. Você construiu com ela uma empresa com a personalidade do arquétipo que pode fazer com que essa empresa cresça. É isso? Na verdade, não. Na verdade, ela já tinha a empresa dela, só que ela não conseguia transmitir, ela não conseguia passar o posicionamento para o público. Tá. Então, ela cresceu e ela estagnou. E ela não entendia por que aquilo não passava. Então, ela percebeu que faltava a conexão das pessoas e precisava se argumentar muito para fechar uma venda. Então, quando a gente se conheceu e eu fiz o arquétipo para a empresa dela, na verdade, eu fui conversar e conhecer se a empresa dela fosse a empresa que já existe, fosse uma pessoa. Qual tipo de pessoa essa pessoa seria? Como que ela seria? Que altura ela teria? Qual a cor do cabelo? Seria homem, mulher? Como essa pessoa falaria? Como você gostaria que essa pessoa falasse? A idade média? É uma persona. A gente cria uma persona que represente a empresa. Por isso que as empresas que utilizam... Você nunca deve ter visto aí alguém da Rolex fazendo a propaganda da Rolex, mas você já viu o Rolex entrando em cena em todos os lugares. É porque o Rolex, ele representa uma persona. Ele representa alguém que existe, um padrão de comportamento. Sim. Então, se cria essa persona e põe ela à frente da empresa. Então, quem não aparece, né? Quem não é produto vivo, tem uma empresa, a gente faz esse meio para poder ela aparecer, para a empresa aparecer. Então, a conexão vai acontecer porque a gente criou uma pessoa que o seu inconsciente sabe como ela é, através das cores, através do formato de posicionamento que ela tem, através de elementos, através de muitos detalhes ali, ela representa uma pessoa. Muito interessante. Ó, a Daniela está dizendo o seguinte: após fazer o arquétipo com a Gabriela, hoje em dia estou sendo muito chamada por podcast, entrevistas, eventos. Olha que legal. Ai, e a Daniela é esteticista. Sim. Depois... A Daniela ela é esteticista. Ela me procurou para fazer o treinamento do arquétipo. Inclusive, você já havia me feito uma pergunta sobre padrões, né, de comportamento voltado à profissão. É possível até para quem ainda não tem uma profissão, identificar qual profissão se daria bem através do padrão de personalidade. E o arquétipo da Dani, ela já é esteticista e o arquétipo dela representa muito o trabalho dela. Então, ela já está no caminho certo por aí, porque ela já se reconheceu, mas ela fez o treinamento comigo, ela já tinha a empresa dela e ela, né, a gente identificou dentro do padrão dela, depois dos testes que ela fez, que ela estava na profissão exata. Era perfeito o trabalho dela ali, como esteticista. E a gente fez o quê? Trouxe a imagem dela, como ela se representa na empresa, né? Ela é um produto vivo. A gente trouxe a imagem dela à tona para que ela gerasse esse posicionamento para ser vista. Então, hoje, as pessoas olham para ela e sabem exatamente quem ela é, o padrão de esteticista que ela é. Ela não é uma simples esteticista, ela tem uma clínica de estética.
Ela falou que ela é esteticista, mas ela tem uma clínica de estética. Então, hoje as pessoas conseguem vê-la como uma dona de clínica de estética, né? Não assim, com aquele toque especial que só ela tem, mas trazendo o arquétipo dela à mostra, trazendo os elementos, trazendo tudo que é necessário para que ela represente, para que ela seja vista. Então, esses convites que estão aparecendo é justamente por ela ter trazido o posicionamento dela e por ela estar sendo vista após trazer o posicionamento. Muito, muito legal. A Lotus de feltro. Como criar? Primeiro, a Meire. Todos nós somos sempre aprendiz. Aí, Lotus de feltro. Como criar a persona? Sou artesã, ainda não sei criar. Bom, aí, Lotus, você precisa identificar se você gostaria de fato que a sua empresa fosse representada por uma persona, que seria uma criação, ou se você gostaria que a sua empresa fosse criada por você, gerada você, produto vivo. E aí, quando você identifica se você quer ser um produto vivo, a gente faz o teste e traz posicionamento em você. Se você tiver certeza que você não quer aparecer, de que você quer levar a sua empresa aí adiante, mas não estar à frente dela, aí nós criamos uma persona. A persona, para ser criada, é alguém que você imagina que gostaria que ela representasse a sua empresa. É alguém que poderia ser, como eu falei, alto, de olho azul, com uma idade média de 30 a 60 anos, né, dentro dessa faixa etária. Alguém que usasse o cabelo curto, o cabelo de tal cor, determinada cor, que fosse ou homem ou mulher. Então, você vai criar uma característica tanto física quanto também de defeitos e qualidades para que a gente olhe e veja, não, isso aqui é uma pessoa. E aí, a partir disso, a gente identifica o arquétipo que você criou. E aí a gente vai trabalhar, né? Normalmente nós trabalhamos o meio de comunicação hoje mais comum, que é o Instagram. Porque quem não está no Instagram não vende, né? E aí a gente cria isso e faz esse trabalho normalmente com o Instagram, porque o Instagram é o cartão de visita. Hoje você... Inclusive, algumas empresas contratam ou não através do perfil do Instagram, né, Gabriela? Exatamente. Exatamente. Tem que ter muita cautela com o que você posta. Exatamente. Eu já treinei pessoas que queriam para conhecimento pessoal para saber em qual área de trabalho elas se encaixariam melhor e para melhorar, né, também quem já trabalhava como CLT e queria, né, ter um conhecimento maior, vender a sua imagem, porque nós nos vendemos o tempo todo. Sim. Nós nos vendemos o tempo todo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente trata tudo de uma maneira diferente mesmo. A Lotus de Feltro está dizendo o seguinte: quero... Opa, subiu. Quero eu aparecer para que as pessoas me conheçam mais. Obrigada. Primeiro, nós vendemos a nós mesmas, né? Antes de vender o nosso produto. Então, ela está certíssima de querer vender a imagem dela, o arquétipo dela, ou sei lá. Agora, nós estamos chegando ao fim, mas eu quero mais uma perguntinha. Nós temos, cada um de nós, 3 arquétipos. Primeiro, nós podemos melhorar o nosso arquétipo. Então, por exemplo, alguém que tem um arquétipo que não é assim de liderança, tal, pode melhorar? Se nós não estamos satisfeitas com os arquétipos que faz parte da nossa vida, nós podemos trocar? Essa é uma pergunta que me fazem muito, viu? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta e é muito normal ouvir essa pergunta para mim. O que acontece?
dizer? Nossa personalidade, ela é única. Nós só somos desalinhados, nós somos desequilibrados, né? Porque nós precisamos do nosso autoconhecimento, que antes de qualquer empresa, antes de entrar em qualquer negócio, a gente precisa ter um alinhamento pessoal. É esse alinhamento pessoal que vai fazer com que a gente prospere na vida ou não. Então, nós vivemos de viradas de chaves, né? De mudanças, de romper. E para você iniciar esse processo, é fundamental que você tenha seu autoconhecimento e sua aceitação. Então, não dá para trocar o arquétipo, porque é ser quem você não é. E ninguém sustenta o que não é. Então, quando nós temos a clareza de que todos nós somos preciosos do jeito que nós somos e nós estamos equilibrados, a gente não tem mais essa de querer mudar. A gente começa a se entender e se aceitar. Então, todo arquétipo é um líder. Alguns são muito mais, são natos, são de natureza. Tá. Mas é possível, a liderança ela é aprendida também. Sim. Mas quando você tem a sua aceitação dentro do seu arquétipo e dentro de quem você descobre características únicas e características que se completam com outras pessoas. Um líder, ele não tem tanto aquela do aconchego. Um líder, ele normalmente não é tão de carinho, de aconchegar, de acolhimento. Ele é bem direto, ou vai ou vai. Ele é mais então, razão. Ele é muito mais duro, a gente pode dizer assim. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Imagina uma empresa onde só tem governante, líder nato ali, que vai botar rédea em tudo. Imagina a confusão que não seria, né? Então, ter uma empresa onde você consegue ter ali líderes, ter pessoas que são humanas, são características únicas. E a gente é feito de unidade e de complementação. Eu não funciono sem você. Ai, travou. Eu tô aqui ainda. Ai, acho que foi voltou. Tá dando uma travadinha, mas ainda bem que volta rápido. Então, nós não podemos trocar. Nós já chegamos ao fim, mas só uma última dúvida. Mas podemos melhorar o nosso arquétipo? Na verdade, nós só acentuamos quem somos. Então, nós descobrimos os pontos fracos e os fortes, e aí nós, tendo a consciência, você vai olhar o seu dia a dia, e quando você perceber que você está tendo uma atitude que ela não é uma atitude positiva, você vai fazer o quê? Você vai parar, respirar e vai falar, essa atitude não é positiva para mim. Então, eu volto para uma característica positiva. Aí você exclui a negativa. Então, você vai melhorando e trazendo o seu equilíbrio natural. Você vai trazendo as suas características reforçadas ali. E aí, durante esse treinamento, você aprende isso, o equilíbrio. Então, é possível, todos nós somos seres humanos que somos, né, plausíveis a erro, mas também todos nós temos algo de bom a oferecer a alguém. Então, todos nós temos algo para melhorar sempre. E isso faz parte da nossa unidade. Então, pode ter certeza que ali a gente está aprendendo a usar o que é de bom e a excluir o que é de ruim, né? O máximo possível. Adorei, adorei. Ai, Andréia Brunelli, minha amiga, parceiraça, querida, acabou de entrar. Carlinha Bertelli, boa noite, meninas. Cheguei atrasada. Chegou no boa noite, tá tudo bem. Depois você assiste, porque foi muito legal. Cadê? Gabriela. Oi, tô aqui. Também, Déia, também. Ai, que delícia. Uma amiga muito querida, parceiraça. Nossa, amo, Déia. Muito obrigada, gente. Bom, Gabriela, um minutinho de considerações finais. Mel, muito
obrigada. Ó, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu espero ser convidado muito mais vezes, porque tem muito mais coisas aí para falar, né? Se vocês aceitam já desde então o convite de vocês. Foi muito gostoso poder conversar com você, Mel. Muito obrigada de verdade pela oportunidade. Eu espero ter agregado aí muito para vocês todos que, né, entraram, que permaneceram. Eu espero ter trazido um conhecimento diferente. Eu só tenho gratidão por hoje e espero que todo mundo tenha gostado, que tenha servido aí de né, aprendizado novo, um preenchimento novo e que vocês foquem um pouquinho mais aí em vocês antes de focarem em qualquer outras coisas. E quem gostou aí, ó, curte bastante para a gente saber que gostou, né, Mel? Exatamente. Eu vou deixar, lógico, fica salvo esse nosso bate-papo. Então, depois nos comentários, curtam, comentem, compartilhem, para nos ajudar a chegar essas informações que foram incríveis para outras pessoas. Valeu muito a pena. Carlinha, gratidão pela oportunidade de conhecer a Gabriela Helena e ouvir tanta coisa boa. Conhecimento, autoconhecimento é extremamente importante, não é, Gabriela? Com certeza, é transformador, né? Nós vivemos de viradas de chave e o autoconhecimento tem que ser a primeira, porque só assim a gente consegue ter força, equilíbrio, paciência para enfrentar o que vem pela frente aí, né? E a aceitação é tudo de bom e hoje está muito difícil. Todo mundo acredita que tem que se vestir de terninho, passar um batom vermelho e tomar água na taça para ficar tudo certo, mas não é. Nós temos nossas particularidades, isso é muito importante ressaltar para todo mundo. A Carlinha, a Gabi é sua cara, Mel. Conexão perfeita. Adorei, adorei, adorei. Ó, tinha que ter terminado, mas quero aproveitar o que você falou e fazer um comentário só complementando. As pessoas hoje vivem em função das imagens das redes sociais e esquecem de que nós temos que ser gratas à nossa realidade. E quando nós não estivermos satisfeitas, vamos buscar gerar outras oportunidades e outras condições, mas nunca viver na esperança de ser aquilo que as redes sociais mostram. A nossa realidade, ela tem que ser vivida de forma intensa, com amor, com gratidão, e não querer viver a vida do outro. Concorda, Gabriela? Plenamente, foi uma excelente colocação. Eu fico feliz por ter agregado com isso também, né? Por você ter trazido isso, que é um ponto super importante que tem que ser falado e batido no martelo ali, ó, muitas vezes, porque tá faltando a realidade. É sobre sustentar quem nós somos, né? E não manter algo que a gente não vai conseguir, que vai ficar custoso, pesado e tentar ser o que a gente não é. A gente tem que ser aquilo que a gente é e é simples assim. Né? É tão mais simples a gente ser o que a gente é do que a gente tentar ser como o outro, né? É isso aí. E chegamos ao fim. Espero que tenhamos muitas novas oportunidades de estarmos juntas. Olha aqui, ó. A Daniela falou que nós somos a dupla dinâmica. E a Michele, uau! Eu também gosto. Tá vendo? Geramos conexão, Mel. Muito bom, amei, amei, amei. Gratidão. Beijo no seu coração. E meus amores, chegamos ao fim. Coisa boa, passa rápido o tempo, mas com certeza teremos novas oportunidades de trazer a Gabriela Helena para compartilhar desse assunto que foi encantador. Beijo, beijo, beijo no coração de cada um de vocês. Uma semana abençoada e que nós possamos ser gratas a tudo aquilo que Deus nos permitiu. Beijo no coração. Amo vocês. Tchau, gente. Até breve. Beijos. Tchau, tchau, Gabriela. Um beijo. Muito obrigada, meus amores, pela participação de todos. Tchau. Tchau, tchau.